Bem-vindos a todos a esta sessão sobre estudos de proteção. Os estudos de proteção garantem que as falhas são eliminados de forma segura e seletiva, protegendo assim as pessoas, os equipamentos e a estabilidade da rede. Com o rápido crescimento da produção descentralizada, a filosofia tradicional em matéria de proteção enfrenta novos desafios, tais como níveis de falhas mais elevados, especialmente em áreas localizadas, fluxo inverso de eletricidade, formação de ilhas e coordenação complexa. O objetivo desta lição é compreender bem estes conceitos para poder especificar, analisar e avaliar os estudos de proteção que devem fazer parte do relatório de impacto na rede local ou global. Nesta lição, abordaremos os elementos-chave dos estudos de proteção, as ferramentas e metodologias que podem ser utilizadas para realizar esses estudos. Vamos tentar compreender como a produção distribuída poderia potencialmente ter um impacto no design da proteção que vai implementar, como deve avaliar os relatórios de estudos sobre proteção, e terminaremos com as melhores práticas em matéria de estudos de proteção. Comecemos pelos elementos-chave dos estudos de proteção. O primeiro é a coordenação da proteção, pois assegura que os dispositivos de proteção funcionem na ordem correta em caso de falha, o que minimiza as perturbações na rede. Uma boa coordenação permite isolar as secções com defeito sem afetar todo o sistema. O segundo é o ajuste dos relés. É essencial ajustar corretamente os relés para que o sistema reaja adequadamente em caso de falha. Ajustes incorretos podem ou provocar avarias desnecessárias ou impedir a isolação eficaz da falha. A integração da análise de falhas implica incorporar os resultados dos estudos de falhas, para optimizar ainda mais as estratégias de proteção hoje e no futuro. Esta integração permite identificar os pontos fracos e hierarquizar as zonas que necessitam de reforço. Agora precisamos saber quais as ferramentas que devemos usar para implementar estes estudos de proteção. Os estudos de proteção baseiam-se amplamente em ferramentas e metodologias avançadas. Para os softwares de simulação, existem ferramentas como ETAP, OpenDSS e DigSilent Power Factory, que são geralmente utilizadas para simular as condições da rede e prever o comportamento do sistema em vários cenários. Esses tipos de simulações ajudam a aperfeiçoar as estratégias de proteção. A utilização de dados reais, tais como os registros escalares, SCADA, registradores de falhas e eventos de falha reais. Estes últimos permitem validar e melhorar a precisão das estratégias de proteção. Os dados históricos sobre falhas são particularmente úteis para prever eventos futuros e adaptar os parâmetros. Os estudos de previsão incluem frequentemente verificações do fluxo de carga, da qualidade da energia, do aterramento e da estabilidade. Agora que conhecemos os elementos e as ferramentas dos estudos de proteção, a questão é saber como a produção descentralizada pode ou poderia ter um impacto sobre a proteção da rede, no que diz respeito a níveis de defeito. A produção descentralizada pode aumentar a corrente de curto-circuito e/ou os níveis de falha a nível local, pois não há produção nas proximidades. O risco é que os disjuntores e os fusíveis estejam subdimensionados, o que poderia então exceder os valores nominais dos equipamentos. É, portanto, importante confirmar o valor nominal de curto-circuito de todos os equipamentos e avaliar o impacto nos clientes adjacentes. No contexto das classificações térmicas e dos fluxos de energia invertidos, a rede é frequentemente limitada por classificações térmicas e não pela queda de tensão. Uma produção descentralizada elevada durante um período de carga fraca, por exemplo, a meio do dia ou ao fim de semana no caso da energia solar, pode inverter o fluxo de energia. A realização de uma análise do fluxo de carga para os casos de carga mínima em relação à produção máxima facilitará a análise. Quando a produção descentralizada é adicionada, o alcance do disjuntor pode ser reduzido, pois a corrente de falha ou a corrente de curto-circuito proveniente da produção descentralizada pode ter um impacto na sensibilidade do relé ou do disjuntor. Em caso de falha próxima da fonte de alimentação, uma corrente de falha importante seria medida, e o disjuntor, ou o fusível, dispararia. Em caso de falha mais longe do ponto de alimentação, essa falha seria reduzida devido à impedância na extremidade do alimentador.
O disjuntor ou o fusível também seriam selecionados ou ajustados para funcionar num cenário destes. Quando se instala um gerador, a produção descentralizada pode contribuir para criar as condições de falha, o que impede o disjuntor ou o fusível a montante de disparar, pois o dispositivo de sobrecorrente detecta uma falha ou corrente de curto-circuito reduzida ou aceitável. É por isso que a coordenação dos fusíveis ou dos disjuntores, verificando os ajustes do disjuntor inicial em relação à contribuição no curto-circuito, deve ser reavaliada quando há autoprodutores ligados à rede. A produção descentralizada pode contribuir para disparos por simpatia. É isto que ocorre quando um alimentador robusto dispara devido a uma falha no alimentador adjacente. Para ilustrar isso, apresentamos este esquema simplificado que mostra dois alimentadores de baixa tensão. Ocorre uma falha no alimentador 1, onde a corrente de falha seria então fornecida a partir da rede pública. O disjuntor do alimentador 1 iria disparar. Agora, um cliente instalou um autoprodutor no alimentador 2. Neste cenário, a produção descentralizada, com uma corrente de falha elevada, contribui para a falha no alimentador 1. A proteção no alimentador detecta a corrente elevada e dispara por engano o disjuntor, muito embora não houvesse nenhuma falha nesse alimentador. Chama-se a este disparo simultâneo de disparo por simpatia, o que ilustra a razão pela qual a coordenação da proteção deve ter em conta a contribuição dos autoprodutores para as correntes com falha, o que pode ser feito verificando as características de disparo do disjuntor. Num sistema tradicional de preservação dos fusíveis, o disjuntor dispara primeiro e muito rapidamente, e depois religa automaticamente, dando ao fusível a possibilidade de funcionar se a falha persistir. Quando se adiciona a produção descentralizada, a corrente de falha adicional pode fazer queimar o fusível muito rapidamente, o que vai contra a estratégia de preservação dos fusíveis. É por isso que a coordenação dos fusíveis deve ser reavaliada na presença de um autoprodutor. Vamos ver o que implica a religação sobre ilha? Este gráfico representa a cronologia de abertura ou de fecho do disjuntor e o estado da produção descentralizada, ativado ou desativado. Em caso de falha, o disjuntor abre, mas note que o autoconsumidor permanece em linha e continua a alimentar o alimentador. Se o disjuntor religar antes da instalação de produção autônoma ser acionada, encontramo-nos numa situação perigosa de religação sobre ilha. É por isso que as normas ou especificações da indústria, como a norma NRS 1º de fevereiro de 97 e a norma IEEE 1547, exigem que o IPD se desconecte dentro de 2 segundos após a detecção de um evento de ilhamento. Consequentemente, verifique sempre se os prazos de religamento automático são superiores a este requisito de 2 segundos. Sem autoprodução instalada, a tensão diminui progressivamente à medida que nos afastamos da fonte de alimentação para a carga. Quando a instalação de autoprodução é adicionada num ponto do alimentador, vai injectar corrente, o que aumenta a tensão local, podendo levá-la a ultrapassar os limites aceitáveis. Isto pode perturbar os reguladores de tensão, causar comutações excessivas, ou criar condições de sobretensão durante os períodos de baixa carga. Este gráfico mostra como o perfil de tensão evolui ao longo de um alimentador. Observe o aumento de tensão causado pela instalação de autoprodução. Consequentemente, a regulação da tensão é um dos impactos que os estudos de proteção devem avaliar. No que diz respeito à qualidade da eletricidade, a produção descentralizada, em particular a baseada em inversores, pode ter um impacto na qualidade da energia. Os problemas comuns incluem as harmônicas, a injecção de corrente contínua e a cintilação. Uma má ligação à terra da produção descentralizada pode criar sobretensões ou interferir com os sistemas de proteção. Uma ligação à terra correta é essencial para manter a segurança e a fiabilidade do funcionamento. A produção descentralizada também pode interagir de forma imprevisível com as redes secundárias. Isso pode perturbar os dispositivos de proteção da rede primária, causando ciclos repetidos, disparos de corrente invertida ou sobrecarga dos equipamentos.
E, finalmente, um elevado nível de penetração da produção descentralizada pode dificultar a recuperação após um corte de energia. Durante uma retomada de carga a frio, a presença de produção descentralizada pode afetar a estabilidade da tensão e o restabelecimento da carga. Um bom exemplo disso é a situação de desligamento ou cortes de energia que tivemos na África do Sul, onde as baterias ou os inversores de emergência adicionavam a carga quando há fornecimento elétrico era ligado, provocando sobrecargas nos alimentadores, nos transformadores e nos disjuntores. Agora que temos uma ideia daquilo que um estudo de proteção deve incluir, quais as ferramentas a utilizar e o impacto potencial da produção descentralizada sobre a proteção, vamos examinar o que um bom relatório de estudo de proteção deve conter. Em primeiro lugar, o relatório deve mostrar que todos os equipamentos podem ser utilizados com segurança em caso de correntes de falha nas condições de produção descentralizada. As curvas de proteção devem ser revistas para garantir a coordenação, mesmo quando o IPD estiver em linha. O estudo deve confirmar a proteção contra o ilhamento e a correta sincronização dos sistemas de religação automática. Os fusíveis e os relés também devem ser avaliados para evitar disparos desnecessários devido a contribuições dos autoprodutores. Os níveis de tensão, as operações do comutador de tomadas e o suporte reativo para manter a estabilidade devem ser verificados. O relatório deve avaliar os problemas relacionados com a qualidade da energia e verificar se as práticas de ligação à terra são adequadas. E, finalmente, uma análise do fluxo de carga deve confirmar que as linhas e os transformadores permanecem dentro dos limites térmicos e que os fluxos invertidos são controlados. No que diz respeito às melhores práticas, os seguintes pontos podem ser destacados: atualizar os estudos de proteção, de tantos em tantos anos, ou após alterações significativas típicas. Envolver as companhias de eletricidade, os consultores, os autoprodutores e quaisquer outras partes interessadas o mais rapidamente possível. Seguir as especificações IEEE, IEC, típicas bem como as normas regionais NRS se aplicável. E, por último, adopte uma abordagem que realize primeiro uma filtragem, seguido de um estudo simples, e só depois um estudo detalhado em função da dimensão do sistema, dos riscos e dos requisitos. Muito bem, chegamos ao fim desta lição. Em resumo, os estudos de proteção já não se limitam à coordenação tradicional dos relés. Agora devem levar em consideração todo o leque dos impactos da autoprodução, nomeadamente níveis de falha, tensão, qualidade da energia, esliamento, aterramento e estabilidade, entre outras considerações. Integrando as melhores práticas internacionais e regionais, IEE 1547, NRS 1º de fevereiro de 97 e outras normas IEC relevantes. E utilizando simulações robustas e dados recolhidos no terreno, os engenheiros podem conceber esquemas de proteção seguros, fiáveis e duradouros para uma forte penetração da produção descentralizada. Esperamos que tenha achado esta aula enriquecedora. Até a próxima, adeus e que Deus o abençoe.